Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre dos estigmas. Eu sou livre das pessoas que me taxaram. Eu sou livre da influência da cultura. Mas mãe, os meus amigos todos fazem. Minha mãe dizia sempre o quê? Você não é. Você não tem que ser igual a todo mundo. Por que você faz uma tatuagem? Porque todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você pode ser livre da pressão de uma sociedade. Você pode viver distante disso. Ou como Paulo diz, ser livre do cativeiro da corrupção. Verso 22. Paulo diz que a criação geme e suporta angústias. Olha essa expressão. A criação, o mundo, geme e suporta angústias. E ele diz, nós que temos o Espírito também gememos. Que grande sinceridade do apóstolo. Porque ele não está aqui dizendo, venha cá e seus problemas vão ser resolvidos. Vem aqui que aqui resolve. Não é assim. Os nossos problemas não são tão simples assim. Nós estamos vivendo num mundo complexo. Estamos ou não estamos? Temos o Espírito, mas nós também gememos. Troque esse pensamento por um outro pensamento. Aguarde a redenção do seu corpo, de uma forma, como ele diz no verso 25, paciente e confiante. Mas pastor, eu não consigo ver isso tudo sozinho. Ninguém consegue. Eu não consigo experimentar isso tudo sozinho. Nenhum de nós consegue. E é certamente essa uma péssima notícia. Ninguém consegue. Mas é justamente dessa notícia ruim que surge mais um raciocínio, mais uma revelação, que é a última de hoje. Paulo diz, o Espírito de Deus intercede pelo cristão. Acompanhe comigo, a partir do verso 26. Da mesma maneira também, o Espírito faz o quê? Nos ajuda na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E nós sabemos que todas as coisas, todas, independente de toda a malignidade que existe ao redor de nós, nós temos um Deus sobre nós. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Certamente, irmãos, cada um de nós aqui, como eu, cada um de nós, já tivemos aquela terrível sensação de secura interior. Não tenho mais aquela alegria de anos passados diante de Deus. A nossa mente sabe a teologia. A nossa mente sabe esses textos que eles são verdades. Nós temos convicção lógica de tudo isso. Mas o coração parece que não acompanha a cabeça. O coração parece estar distante. Tudo parece estar tão árido, tão seco. As orações se transformaram em frases repetidas, verdadeiras rezas, meras repetições, muito mais motivadas às vezes pela força do costume, da tradição, ou do peso de consciência, do que por fé, por amor, por intimidade com Deus. Passamos a ficar muito mais tempo silenciosos. Não é em solitude. A solitude é aquele silêncio proposital em que você se livra de tudo e de todos para ficar calado diante de Deus. Não é disso que eu estou falando. Não é daquele sentimento que tranquiliza a alma. Eu estou falando do silêncio que é ensurdecedor, que nos transmite aquela sensação de que Deus está muito, mas muito longe de nós. Ele está tão ocupado com tantas outras coisas. Veja você, essa semana Deus teve que se preocupar com a coroação do rei Charles. Ele está tão longe de mim.
que ele não pode me ouvir. Nem adianta eu acessar Deus, porque ele não vai me ouvir. E se ele me ouvir, ele não vai me atender. Você já se sentiu assim? Todos os cristãos passam por isso, irmãos. Nenhum de nós consegue ter uma fé viva o tempo todo, surfando sobre as ondas. Segurança absoluta, plena. Não. Nós somos exatamente como Pedro. Jesus vem andando sobre as águas e fala para ele: vem. Se é o Senhor, manda eu ir. Então vem. E ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Uau! Que momento! Que coisa incrível! Estou andando sobre as ondas, não tenho prancha de surf, mas estou andando. Incrível isso! Mas daqui um pouquinho o vento bate. O que acontece? Somos assim ou não somos? O que é que Jesus faz? Quando Jesus estendeu a sua mão, e ele puxa, e a gente vai, daqui um pouco cai de novo e levanta. Paulo sabia disso, porque essa é a sua experiência, e era recorrente também, com muita propriedade. Ele nos conduz a essa extraordinária verdade que havia sido ensinada por Jesus lá em João 16, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paracletós divino, intercede por nós. Paulo diz: com gemidos inexprimíveis, até porque nós não sabemos orar como convém. Como orar? O que é que eu digo? O Espírito sabe disso. Ele sabe quando nós somos incapazes de falar com Deus. Ele sabe quando nós somos dispersos, distraídos. Ele sabe quando nós estamos distantes, muitas vezes perdidos nos nossos pensamentos, nos nossos interesses, nos nossos lapsos de incredulidade, na nossa falta de fé, nos nossos medos, nos nossos temores. O Espírito Santo de Deus continua intercedendo dia e noite diante do Pai por cada um de nós. Aleluia por isso. O Espírito Santo de Deus é nosso amigo, irmãos. É Deus conosco, é parte da Trindade sagrada, vivendo em nós, muito além da dimensão das nossas percepções, dos nossos temores, das nossas dúvidas, das nossas teimosias. É o nosso Deus, em todo o tempo, clamando por nós, intercedendo por nós, para que nós possamos suportar, e suportando, possamos avançar. E se nós somos peneirados por Satanás, como Pedro foi, a nossa fé há de prevalecer e por fim receber de Deus a vitória definitiva. À vista disso tudo, o que é que a gente pode dizer, irmãos? À vista de tudo isso, como é que a gente pode se comportar? Que sentimentos devem nos habitar por dentro? A mera compreensão do que Paulo ensinou até aqui muda radicalmente nossa forma de encarar essa vida. As difíceis experiências que nós passamos, as lutas que temos enfrentado semanalmente, as injustiças que nos abateram, arrancando cada vez mais de nós a esperança. O Espírito vem, tira isso, tira o pessimismo de nós e muda a nossa forma de pensar. Ele nos alerta cada vez mais sobre o pecado que nos rodeia. Ele nos ajuda a lidar com a nossa própria natureza humana, a reconhecer quem nós somos, confiando mais em Deus, aguardando com maior expectativa o dia total da nossa redenção ou da nossa glorificação. Por isso, o final desse capítulo, irmãos, é um brado de vitória. É como se Paulo estivesse escrevendo e de repente ele mesmo não suporta, ele para, ele dá um intervalo, ele é tocado dentro dele, a teologia dele conduz um momento de reflexão profunda, inigualável. As lágrimas começam a vir nos seus olhos, ele sente um arrepio completo no seu corpo, ele para de raciocinar em termos talvez até lógicos e sistemáticos, e ele dá um grande grito de alegria. Verso 31, que diremos então à vista dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Veja bem, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está